Fala galerinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Garcia. E no vídeo de hoje eu escolhi o melhor tema possível, só que não. O dia que teve uma palestra uma conversa sobre sexualidade na minha antiga escola, olha só que bacana. Pior que eu nem lembro direito dessa história, mas eu ainda lembro e vou trazê-las aqui. Nossa, é no português. Vou trazer aqui pra vocês essa história maravilhosa. E vai pra série Relatos isso aí, beleza? Então inscrevam-se no canal, deixem o like, compartilhem, vamos nessa. Bem, a gente era um bando de jovem lé, mas confesso que como disse, já não lembro muito direito dessa história, mas eu acho que eu tinha por volta de uns 12 anos quando isso aconteceu. Se eu não estou enganado, essa minha antiga escola resolveu chamar uma psicóloga renomada para ter essa conversa, palestra sobre sexualidade com a gente. Aí, para participar, os pais tinham que autorizar os jovens a ir para essa palestra, para essa conversa, no caso. E eu não estava interessado nisso, e alguns amigos meus também não estavam interessados. E na teoria, quem não fosse para essa palestra ia ficar sem aula. Olha que maravilha, né, gente? Bom, se isso fosse verdade, porque uma pessoa lá da escola chamou a gente que estava fazendo nada para ir para essa palestra. E se eu não me engano, eu não sei direito, mas se eu não me engano, acho que foi a minha mãe que autorizou da gente ir para esse negócio. Fazer o quê, né? Bom, a profissional que estava, né, ministrando isso, ela tinha umas dinâmicas. Algumas eu lembro, outras não. E era algo sério, né? Só que tipo, eu e alguns amigos meus da época, a gente não tava levando a sério. Inclusive eu, porque eu não tava interessado. Aí, tipo, no meio disso tudo teve algumas pérolas, né? Aí uma das pérolas foi eu dizendo que eu era assexual. Tipo, nada a ver. Não é porque eu não pegava ninguém que eu era assexual. Aí, até um tempo depois eu falei com um amigo assim, que tipo, eu não era sexual e tal, ele perguntou se eu era hétero. Será que eu sou hétero? Será que eu sou gay? Será que eu sou bi? Será que eu sou trans? Será que eu sou um extraterrestre sem gênero? Eita! Rapaziada, vazei aí. É coisa que não deve aqui. Corre! Ou será que eu me identifico como um caça-militar? Cara, mas você não pode se identificar como... Cadê ele? Eita! Outra pérola foi que um cara, tipo, falando assim que pra conquistar uma menina ele bebia bebida alcoólica. Aí, tipo, eu não sei se era verdade, porque, querendo ou não, tem pais que acabam influenciando os filhos a beberem e tudo mais. Mas, tipo, eu lembro, assim, mais ou menos que eles estavam meio que na palhaçada, assim, dando risadinha e tudo mais, mas a palestrante parece que levou a sério o que ele falou. Mas, enfim, eu não sei se ele tava só zoando ou se era verdade, assim. Aí teve a dinâmica de perguntas anônimas. Você recebia um papelzinho, tinha que fazer uma pergunta e botar lá numa caixa as perguntas anônimas. Aí acabou a seriedade, a zoeira tomou conta. Tanto é que teve um amigo que botou na caixinha pergunta sobre posições na hora do oba-oba. O que é oba? Não se faz de desentendido que eu sei que tu sabe. Eu sei que você entendeu. Tá me entendendo? Eu sei que você me entendeu. Tá me entendendo? Tá me entendendo? Tá me entendendo? Acredito que pela primeira vez ela se perguntou se, tipo, era uma pergunta séria ou não. Pelo menos uma, né? Aí ela começou a falar sobre vídeos mais 18. O que é vídeo mais 18? Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Tá atrapalhando o meu vídeo. Você entendeu? Todo mundo entendeu. E o pior é que a gente tinha suspeita de quem tinha feito essa pergunta. E o cara assim só... Continuando, aí teve um ex-amigo, vocês já repararam que eu tô só usando ex-amigo e colega, que ninguém daquela escola é meu amigo, só um cara que ainda é meu amigo e olhe lá. Então voltando, aí tipo, só esse meu ex-amigo resolveu... Só ele não, eu acho que tinha outras perguntas, mas que eu lembre assim, ele, assim do meu grupinho, aproveitou pra fazer uma pergunta séria. Eu vou usar codinomes, podemos falar assim, para não revelar a identidade dele, né?
Bom, quem fez a pergunta foi o Robertinho. Então vamos lá. Eu tinha um amigo, um conhecido lá de Saguinas, que era o Joãozinho. Aí a gente era amigo e tal, aí quando o Robertinho veio pra Saguinas, a gente se juntou, virou amigo e brincava e tudo mais. Só que aí o Joãozinho ficava dando em cima do Robertinho, que até onde eu saiba, ele é hétero, então, mas tipo, dando em cima de jeitos assim meio inconvenientes, meio estranhos, sabe? Então, eu lembro que a pergunta dele era mais ou menos nesse sentido. A pergunta do Joãozinho. Quer dizer, do Robertinho, ó, confundindo os codinomes. Se eu usasse o nome real, eu ia falar direitinho. Aí vocês devem estar se perguntando, qual foi a pergunta que eu fiz? Atenção, 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 atenção. Rufem os tambores. Nenhuma! Um miserável é um miserável. O papel que eu recebi que era para fazer as perguntas, sabe o que eu estava fazendo? Bolando estratégias militares para a guerra entre a zoeira versus a besteira. Deixa eu explicar para vocês. Antigamente havia uma rivalidade no meu antigo grupo de amigos, que agora são ex-amigos, entre a zoeira e a besteira. E tipo, a zoeira é a zoeira mesmo, memes e tudo mais, e a besteira é a zoeira mais com coisa sus, coisa mais 18, coisa de duplo sentido. Então a gente estava preparando para uma guerra, para uma batalha que ia acontecer entre esses dois eixos, mas nunca aconteceu essa guerra. E pra gente terminar essa brisa toda, que eu lembro, ela terminou com uma dinâmica sobre o que pode fazer, o que deve ter atenção e o que não pode fazer. Acabou. Mas não acabou! Não acabou porque ia ter um retorno com os pais. Podemos então concluir que esse era um plano secreto arquitetado pela escola junto com a psicóloga para rastrear os fetiches dos alunos e poderem comandar e controlar eles e repassarem isso para os pais para eles fazerem parte desse sistema de controlação e de manipulação. É isso. Enfim, eu não estava nesse encontro. Por que você não estava nesse encontro? Acabei de falar que era encontro dos pais! Dos pais! Dos pais! Enfim, eu não estava nesse retorno, mas a minha mãe estava nesse retorno e ela voltou assim comigo no carro só falando umas coisas que não cabe falar aqui. Somos um canal family friendly. Mas esse vídeo eu acho que acaba de decretar que esse canal não é mais family friendly. Enfim, ela falava umas coisas assim no carro, meio... Então, mãe, como é que foi lá? Bom, filho, ela falou sobre... Filho? Bom, mas o que podemos falar sobre tudo isso? Bom, eu acho que esse tipo de conversa, assim, eu achei cedo demais pra falar comigo, 12 anos, e eu era, tipo, não era descoladão assim, tal, mas, assim, é um assunto a se falar, a se conversar com jovens desde cedo, porque é um assunto importante, e mesmo eu achando que, tipo, certos tópicos só me atravessariam assim mais pra frente, mas assim, é importante conversar isso desde muito cedo com jovens, inclusive comigo, apesar de eu achar que foi cedo demais pra mim, porque eu não tava levando a sério, né? Mas assim, é algo importante a se falar, tipo, das escolas, familiares, com jovens sobre esse assunto, sobre sexualidade, sobre o corpo, sobre puberdade e também por questões tipo evitar gravidez indesejada, que tem casos e casos, né? E também é uma questão de saúde porque, enfim, querendo ou não, é sobre o organismo, é sobre o corpo humano, falar sobre sexualidade e também tem as DSTs, né? Que é DS? Doença sexualmente transmissível. Então, gente, esse foi o vídeo trazendo um assunto um pouco difícil de se abordar, mas ainda mantendo a zoeira da coisa para a série Relatos. Espero que vocês tenham gostado. E apesar do humor, tem algo sério aí no meio. E, bom, é isso, gente. Também é um tema meio
Como eu até tinha gravado no Stories meio assim pra frente, meio complicado de se falar por ser um tabu e enfim, o canal não é mais family friendly. Mas é isso, eu acho que eu não falei nada muito pesado aqui, quase cheguei perto, mas é isso. Obrigado por assistir e fui!